O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Hoje, com muita alegria, nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Aqueles que têm o hábito, de sempre na primeira sexta-feira do mês fazer o desagravo ao coração de Jesus, por causa de tantas situações que os seres humanos, de forma de ingratidão, acabam causando ao Senhor. Hoje nós lembramos também do apostolado da oração, que são tão dedicados a toda primeira sexta-feira do mês a fazer as reparações e as orações. Para nós entendermos a celebração de hoje, a própria oração da coleta ela já nos ensina, ela já nos dá o sentido. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, e nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, a espada que transpassa, a lança, melhor dizendo, que transpassa o coração de Jesus. Então, ferido por nosso pecado, nos concedestes infinitos tesouros de amor. Fazei que lhe ofereçamos uma justa reparação. A lança que passa no coração de Jesus é a demonstração do amor dele para conosco. Isso tudo por causa dos nossos pecados. Então agora se pede que se faça uma justa reparação, consagrando toda a nossa vida a ele. Então, por que de tudo isso, Bem, para melhor entendimento, vou contar uma história. Diz que um rapaz, estava passando numa ponte, dessas pontes de madeira, já muito antiga, e ele se encostou ali naquela parte, onde se pega, onde se segura, e já estava estava podre. Então, na hora que ele se encostou, ele caiu no rio. Ele não sabia nadar, bateu a cabeça numa pedra. Mas, por sorte, um homem ia passando naquele momento, então o homem se jogou no rio e ainda salvou aquele rapaz. Só que a situação dele era muito grave, ele levou para o hospital, teve que ser entubado e tudo, fez uma cirurgia na cabeça e, no decorrer do tempo, ele ficou bom. Só que esse rapaz que o salvou,
Ele era uma pessoa assim até rica. Então ele procurou saber, né, a procedência daquele rapaz e descobriram que ele não tinha família, vivia na rua, e ele, por compaixão, acabou levando esse rapaz para a casa dele. E ali cuidou dele, né? O rapaz começou a morar com ele, tudo, com a família. No decorrer do tempo, esse rapaz, né, por ambição, porque ele era muito rico, começou a roubar as coisas da casa e acabou até, num determinado momento, aconteceu uma grande fatalidade. Ele acabou matando aquele que tinha salvo ele. Quando a gente ouve essa história, a gente fica até, lá no fundo do coração, a gente fica até com raiva, né? A gente pode dizer assim, que ingratidão. O rapaz foi salvo, foi levado para casa, foi cuidado, no decorrer do tempo, acabou matando a própria pessoa que tinha salvo. Bem, não precisam ficar com raiva não, que isso aqui foi só uma história que eu contei, eu inventei. Isso não é real. É só para nós entendermos o que é a ingratidão. A ingratidão é isso. Você faz o bem para com o outro e o outro não reconhece. E responde não com amor, não com devoção, não com consideração, mas com ingratidão. Aí deixa a pessoa de lado, não quer nem saber. Assim aconteceu com a humanidade em relação a Deus. Deus nos criou, deu-nos a vida, deu um paraíso, o chamado paraíso terrestre, para que nós pudéssemos morar e vivermos bem. Diante da criação, Deus nos colocou acima. Então não tem nenhum ser nesse mundo criado por Deus que esteja acima do homem. Tanto que lá no paraíso Deus coloca até os animais, né, submissos ao homem. Então toda a natureza, tudo está submisso ao homem. Mas o homem foi ingrato. Deus disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês irão morrer, e nós sabemos toda a história. Eva acabou comendo do fruto, o pecado entrou no mundo, nós fomos expulsos do paraíso, e aí Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, porque Deus ele tem devoção por nós. Deus ele tem um amor grandioso para conosco. Não querendo nos perder, Deus faz toda uma preparação, né? E aí envia os patriarcas, envia os profetas, chamando os homens de volta, como nós vimos aqui no livro do profeta Oséias, né? Israel ainda era criança e eu já amava. Mas o que é que o homem faz? Continua com as ingratidões. Quantas vezes os profetas falam, né, que os homens deram as costas para Deus, não obedeceram a Deus, não quiseram saber de Deus, só ingratidão, está vendo? Nunca amor. Claro, mas dentro desse grupo aí, se percebe pequenos grupinhos que foram gratos. E aí Deus, ele, ainda com essa devoção para conosco, com esse amor para conosco, o que é que ele faz? Ele dá a última sentença, essa tábua de salvação para nós, como se fala ali na Santa Faustina, né? Ele dá o seu Filho. Deus amou tanto o mundo, tanto amor a nós, ingratos, que Ele deu o seu Filho
para que seu filho morresse no nosso lugar. E o nosso destino, por tanta ingratidão, seria a perdição eterna, a perda eterna, o inferno para nós. Então ele dá o filho dele para que o filho dele se ofereça em sacrifício a nós para nos salvar. E é o que nós acabamos de ouvir, né, no evangelho que foi proclamado, né? Está lá Jesus morto, na cruz, e já estava morto. Então, para comprovar se ele estava morto, o soldado vai lá e enfia a lança e ela transpassa o coração dele. E aí do coração sai sangue e água, que a igreja dá a interpretação, os sacramentos. Deus nos dá os sacramentos, os sacramentos brotam do lado direito, do lado do coração, de onde foi transpassado, ali sai sangue e água. O batismo, a Eucaristia e todos os outros sacramentos que vão nos auxiliar agora num processo novo de santificação para nós. Os sacramentos, eles vão nos ajudar para que nós não ofendamos mais a Deus, mas que cheguemos a um estado de graça muito grande. Não de desgraça, mas de graça. E aí nós temos o sacrifício da Santa Missa, né, que é uma renovação, uma atualização do sacrifício de Jesus por nós. Aí nós temos o batismo, que nos lava de todos os nossos pecados, para que nós não ofendamos mais a Deus e sejamos fiéis e cresçamos na graça. Então, agora, diante dessa morte de Jesus na cruz, nós deveríamos crescer na graça, sempre crescer, cada dia mais santo, cada dia se assemelhando mais a Ele. Mas mesmo com a morte de Jesus, o que é que acontece? O homem continua do mesmo jeito, dando as costas, sendo ingratos, não agradece, pelo contrário, culpa a Deus por tudo. Qualquer coisa que acontece no mundo acaba ofendendo a Deus. Olha só que situação. O que Deus tem mais a fazer? Não tem mais. Como na Sexta-feira Santa, né? Acho que é no livro do profeta Isaías, diz: o que mais eu poderia ter feito? O que mais? Vocês querem que eu faça mais o quê, né? Parece que Deus fica mendigando amor nosso, né? E nós dando uma de os bons. O que mais eu poderia ter feito? O que mais eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. Deus chegou ao extremo do amor dele. E o extremo do amor dele foi o quê? Morrer por nós. O Verbo se encarna, Deus, que é Espírito, ele se torna homem, se torna carne como nós, com um coração humano como o nosso. A diferença é que o coração dele é perfeito, porque é de Deus. E nós continuamos fazendo o quê? Dando as costas. Olha a situação que está o mundo hoje. Deus diz para não matar, o homem mata. Deus diz para amá-lo, o homem diz que não vai amá-lo. Deus diz para crer nele, o homem diz: eu não creio. Deus diz para se voltar para ele, o homem não se volta. Deus diz que ele é o Salvador, é o único Deus, os homens criam os seus deuses. Deus diz que ele que deve estar no centro de tudo, o homem diz: não, sou eu que devo estar no centro. E aí essa situação, né, desagradante, né, que o homem agora está até trocando, né, de sexo, e aí vem os abortos. Que situação ingrata, é muita ingratidão para com Deus. E aí no século 17, né,
Veja só, depois de 17 anos de igreja católica, aí Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, com o coração, né? Mostrando o coração dele, né? Para quem está assistindo aí pelo Play Canção Nova, como está aqui na frente, né? O coração que está aqui, lembrando esse mês do Sagrado Coração de Jesus. Ele aparece mostrando para ela e diz para ela: eis o coração que tanto amou. Esse coração que tanto amou foi transpassado pela lança. Eis o coração. E o que é que eu recebo de vocês? Só ingratidão. Olha, receber até ingratidão dos ateus, dos materialistas que não acreditam em Deus é uma coisa. Mas receber a ingratidão daqueles que foram batizados, e foram batizados porque o reconhecem como Deus, pior, fica muito pior, porque justamente seriam esses que deveriam consolá-lo. E são eles que acabam fazendo o mal maior, porque reconhecendo ele como Deus, aí faz o pior. Aí não há reconhecimento. E aí ele ainda vai mais profundo, né, que ele fala a ingratidão por parte dos meus sacerdotes e dos meus consagrados. Aí vem, né, a falta de consideração por aqueles que dentro da igreja se consagram a ele, e justamente esses é que acabam causando um mal-estar maior. E aí Deus diz assim: eu preciso de pessoas que primeiramente me reconheçam, me amem, e amem de verdade, e toda primeira sexta-feira do mês, repare o mal da humanidade. Reparar o mal feito. Então ali se confessa, que pede perdão dos pecados porque ofende também, recebe a Eucaristia, oferece sacrifícios, fazem adoração e amam e mostram o amor. E ainda tem que dizer assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, como Pedro falou, né? Mas eu não amo como o Senhor me ama, porque nós nunca vamos conseguir amar a Deus na perfeição que Deus nos ama. O nosso amor a Deus será sempre um amor imperfeito, por causa das nossas faltas. Mas pelo menos estamos tentando, e ali nós vamos dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, embora as faltas estejam aí, não leve em consideração as minhas faltas, mas também não leve em consideração as faltas da igreja. Olha, isso aqui é época pior do que essa, do que a igreja, e nós olhamos a igreja, que deveria ser a defensora do amor de Cristo, ela está totalmente o inverso, totalmente o contrário. Quantos maus, quantas situações. E aí padres religiosos, religiosas, missionários, o povo de Deus, reconhecendo esse amor, olhando para dentro de si e olhando tudo isso que eu acabei de narrar, né? E aqui eu acrescento, né? Porque aqui nós estamos no Evangelho, nós estamos vendo apenas o desfecho de tudo, já a morte de Jesus. Mas até chegar a essa morte, a traição de Judas, aquele tapa que ele levou na cara, a cusparada, a flagelação, a humilhação de colocar uma coroa de espinhos e uma cana na mão e uma capa vermelha atrás para mostrar que ele era o rei de Israel, mas olha o rei de Israel ensanguentado. E aquela cruz que ele teve que carregar,
o sofrimento de Nossa Senhora, que nós vamos ver amanhã, porque amanhã é o dia do Imaculado Coração de Maria, todo o sofrimento até chegar à morte. Então, essas pessoas vendo, e é o que Jesus fala para Santa Margarida Maria Alacoque, porque ela sentia no coração dela, ela sentia todo esse padecimento. Então Jesus disse: você se oferece, faça então reparação. Então ela repara e pede para que isso cresça dentro da igreja, o número de pessoas que estão ali querendo sim agradar a Deus, não desagradar. Agradar a Deus reconhecendo tudo isso que eu acabei de dizer. E que ali se oferece sacrifício, sofre, chora, pede perdão por esse, pede perdão por aquele. Imagina, ontem eu atendi uma pessoa, né? Que ela tem um filho ali de 17 anos, pelo que me falou. Aí o filho com um monte de questionamento em relação à questão da sexualidade, de questões de igreja, achando que os pais são muito assim bitolados, são muito de igreja, são de igreja demais. Aí o rapaz vai procurar um sacerdote, né, para se aconselhar. Aí o sacerdote fala tudo o contrário. Não, que ele pode sair com um monte de meninas assim, que não tem problema, que a igreja evoluiu, que isso é coisa que as coisas que os pais dele estão falando é coisa do passado. A mãe, né? Principalmente a mãe, porque foi ela que estava falando comigo, que é coisa do passado, que agora tudo está evoluído. Fica esse pessoal pegando trechos da Sagrada Escritura e falando isso. Não, está tudo liberado. Que não é pecado, que não precisa se confessar. Aí a mãe, ela pergunta para mim, né? O que é que eu devo fazer? Eu disse: minha filha, você perdeu o seu filho. Foi isso que eu disse: você perdeu o seu filho. Porque aquele que deveria dizer para o seu filho que ele está errado, que ele precisa voltar-se para Deus, que ele precisa rezar, que ele precisa levar uma vida santa, aquele que é o ministro de Deus, disse para ele que ele tem que viver a vida dele, que isso não é pecado, que ele tem que sair com as meninas que ele quiser, porque é próprio da vida e tudo, perdeu. Agora, o que é que essa mãe vai fazer mais? Não tem o que fazer. E o bendito desse sacerdote ainda disse para o menino que se você quiser continuar se aconselhando comigo, é só voltar. Imagina agora. Aí o menino manda um print, manda uma mensagem de WhatsApp para ela, dizendo: olha, está vendo o padre o que falou? A senhora que está errada, a senhora fica aí exigindo essas coisas de mim. E falou tudo e pronto, perdeu. A mãe perdeu e Deus perdeu. Se não houver uma intervenção, alguma situação de que esse rapaz acabe se convertendo ou mudando de vida, esse cara vai para o inferno, está perdido. E esse padre vai com ele. Me desculpe eu dizer assim, mas é a pura verdade. Aí vocês veem o que é o Sagrado Coração de Jesus que sangra por causa disso. Quando ele diz que os meus ministros, os meus consagrados, que deveriam me amar mais e dar mais exemplos, são justamente eles que estão fazendo e estão tirando. E aí, claro, graças a Deus, tem os que estão procurando ser fiéis, então, sacrifícios, oração, amor, Senhor, não sei te amar. A festa, imagina, hoje é festa, é dia do Sagrado Coração de Jesus, é uma festa, é uma solenidade. Essa solenidade ela é marcada com isso. Dá para entender o que é a festa do Sagrado Coração? É isso. Agora, claro, né? Através de Santa Margarida Maria Alacoque, Jesus também falou, né? Os benefícios todos
as promessas do Sagrado Coração de Jesus. E aqui eu não quero entrar no mérito das promessas do Coração de Jesus, é só vocês pesquisarem lá que vocês vão ver, senão a pessoa vai somente no interesse das promessas, mas não vai naquilo que é o essencial: desagravar, mostrar que ama. Eu amo Jesus, não ser ingrato como aquele rapaz da história fictícia que eu acabei de contar para vocês, né? O cara salva ele, porque foi assim, Jesus o salvou, e depois no final ele ainda mata o cara, querendo todos os bens dele. É assim essa festa, que no dia de hoje, pela intercessão do Sagrado, do Imaculado Coração de Maria, que iremos celebrar amanhã, pela intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque, que compreendeu isso e por isso Jesus pediu. Pediu por quê? Porque ela era fiel. Que nós possamos ter esse coração. E eu termino mais uma vez com a oração de hoje. São 2 orações, né? Eu escolhi essa. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, olha, ferido por nossos pecados, nos concedestes infinitos tesouros de amor. Fazei que lhe ofereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa mãe, Maria Santíssima, e a nossa mãe, Maria Santíssima.